Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Cibruscast, o podcast que fala de previdência de um jeito que você entende. O Cibrus está em constante evolução. Nos últimos meses, importantes conquistas marcaram a entidade, como a obtenção do selo de governança, a criação do Comitê ASG, novas ações de valorização dos colaboradores e o lançamento de projetos que fortalecem nossa cultura e preparam o Cibrus para o futuro. Mas o que está por trás de tudo isso? É sobre esse tema que vamos conversar hoje com Eugênia Maria, diretora-presidente do Cibrus, e Tiago Braga Moreira, coordenador de Compliance e membro do Comitê ASG. Eu sou Caroline Martins e convido você a acompanhar esse bate-papo. Eugênia, vivemos em um momento que as mudanças acontecem em uma velocidade impressionante. Inteligência artificial, transformação digital e novas formas de trabalhar estão redefinindo o papel das organizações. Nesse cenário, o pilar fundamental é uma governança sólida. O Cibrus conquistou recentemente o selo de governança da ABRAP. O que esse reconhecimento representa para a entidade e por que a governança se tornou um diferencial tão importante nos dias de hoje? Carol, obrigada pela pergunta. Antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas a todos os ouvintes, né? Agradecer pela audiência de todos, agradecer pelo convite de vocês. Esse é um canal importante de comunicação que nós dispomos aqui no Cibrus para que nós possamos trazer para os nossos participantes, assistidos, para os nossos colaboradores, as novidades, temas relevantes com relação ao nosso trabalho aqui na nossa entidade. Respondendo à sua pergunta, o Cibrus passa por um momento extremamente importante. E o selo de autorregulação em governança, ele vem traduzir exatamente esse momento de excelência, eu ouso dizer, pelo qual nossa entidade está passando. Na verdade, é uma chancela oficial que foi concedida aos Cibrus por uma entidade extremamente relevante no segmento da Previdência Complementar, que é a ABRAP, é a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Eu acho que hoje são em torno de 260, 270 entidades de previdência complementar que estão associadas à ABRAP. Desse total, somente 31 possuem o selo de autorregulação em governança, ou isso representa um universo em torno de 11%. Realmente demonstra que o Cibrus está posicionado em um patamar de destaque em governança corporativa. Foi um processo de 2 anos, ele está alinhado com o nosso planejamento estratégico. Uma das nossas ações era obter o selo de autorregulação em governança. Nós começamos esse trabalho há 2 anos e, finalmente, agora em abril deste ano, nós conseguimos obter este selo. Depois de um processo robusto, nós passamos por 3 bancas avaliadoras na ABRAP. É o olhar de fora sobre os nossos processos em termos de governança corporativa. Perfeito, Eugênia, perfeito. E é interessante perceber, né, que o reconhecimento, como você mesma disse, é fruto de um trabalho de muito tempo, baseado em transparência, em responsabilidade, em boas práticas também. E falando em evolução, essa conquista conversa diretamente com outra novidade deste semestre, né? Que é a criação do Comitê ASG. Atualmente, falar de ASG é falar sobre o futuro das organizações, né, Tiago? Então, como essa agenda chega aos Cibrus e qual será o papel desse novo comitê? Muito obrigado, Carol, pela participação. Não é? É de um orgulho enorme falar sobre um tema tão relevante, né? E para os Cibrus, a gente percebe que a gente está na vanguarda desse tema, né? A ESG, falando um pouquinho do conceito, nada mais é do que a tradução da sigla em inglês é ESG, né? Que significa dizer, apesar de ser simples, a tradução é um tema muito complexo, né? E muito relevante. A de ambiental, S de social e G de governança. Né? Como a Eugênia bem falou,
a gente já está bem avançado no G, porque isso está na essência das entidades e na essência do Cibros desde a sua criação. E agora, com o Comitê ASG, a gente tem a oportunidade, e estamos na vanguarda disso, porque poucas entidades fechadas de previdência complementar têm, de fato, um programa ESG, um comitê ESG, se debruça sobre um tema tão relevante. Então, isso é uma comprovação de que o Cibros entende esse tema como, de fato, relevante, né? Como falar de longevidade sem falar em meio ambiente? O que adianta, né, Eugênia, a gente tá falando de finanças, dinheiro, se a gente não vai ter um meio ambiente no futuro para a gente viver com qualidade? Social, a gente precisa falar de pessoas, a gente trata de pessoas, né? Então a gente entende de fato o nosso papel, né? Então o Comitê ESG, ele vem muito para traçar, né, um plano, um programa de fato, que são ações desenvolvidas em cada um dos pilares, né? Eu posso citar exemplos aqui, por exemplo, no pilar ambiental. É importante destacar que não é porque o Cibros, neste momento, criou suas políticas, criou seu comitê, que a gente já não desenvolvia ações voltadas para esse tema. Porque a gente tem que sempre ter essa preocupação. Então, por exemplo, nós estamos numa sede cuja energia é solar, né? Hoje nós já fazíamos, antes das políticas, a separação do lixo. Nós já imprimimos hoje muito menos do que imprimimos no passado. Recentemente, agora, a nossa gerência administrativa zerou copo descartável. Então, nós utilizamos aqui a nossa caneca, a nossa garrafinha. Então, isso são ações pequenas, mas que no dia a dia, isso tem uma relevância. Talvez até no aculturamento das pessoas. Poxa, a gente percebe que os colegas têm mudado a postura, têm visto as ações da empresa. Então, a gente espera que isso também reflita no dia a dia dessas pessoas, seja em casa, seja em um outro ambiente, né? Que de fato valorize esses pilares, né? Então, Thiago, muito bacana, né? Fica claro que a ESG já não é apenas uma tendência, e sim que já faz parte da forma como o Cibros pensa, da forma como o Cibros conduz as suas ações, Gênia. E é uma constante evolução, mas nenhuma transformação acontece sem pessoas, né? E falando em valorização e desenvolvimento dos colaboradores, outra conquista desse semestre foi o lançamento da plataforma RH Conecta. Eugênia, quando surgiu essa iniciativa e o que ela representa para os nossos colaboradores? Carol, a nossa gestão tem as pessoas como o capital humano como principal ativo da nossa entidade, da nossa organização. Eu acho que uma organização não existe sem as pessoas. Até mesmo uma microempresa individual, existe uma pessoa ali por trás, né? Na era da inteligência artificial, existe a inteligência artificial como um instrumento que nos auxilia, mas por trás tem que ter o ser humano ali conduzindo as ações. E nessa linha, o processo de gestão de pessoas na nossa gestão, nós consideramos extremamente relevante. Tanto é assim que está ali uma das ações do nosso planejamento estratégico. Então, a plataforma RH Connect é mais uma ação que vai ao encontro da nossa ação principal, que é o fortalecimento da gestão de pessoas, que está lá alinhada com o nosso planejamento estratégico. Inicialmente, nós criamos a gerência de RH, foi o nosso primeiro passo, que até então não existia. A gerência de RH foi criada há 2 anos, as ações voltadas para RH estavam inseridas ali nas competências da gerência administrativa. Então, o primeiro passo foi esse. Agora nós estamos fortalecendo a gerência de RH na sua estrutura de pessoas, né? Fizemos a contratação de um analista recentemente e o lançamento da plataforma RH Conecta é mais uma dessas ações, né? É uma plataforma na qual todos os processos de RH vai estar inserido, né? Tanto para gestão dos gerentes, né? Como também dos colaboradores, que vai desde o processo de contratação, né, de seleção, até avaliação de desempenho.
Excelente. E ainda sobre pessoas, né, Tiago? Um passo importante foi a implementação do novo treinamento de ambientação de novos colaboradores. Por que foi importante incluir fundamentos de previdência complementar logo no início da jornada de quem chega aos Síbrios? Carol, bem bacana essa sua pergunta, porque assim, foi uma ideia fantástica que a nossa diretora de Previdência teve, porque ela identificou, né, e a gente percebia isso também, que muitos dos colaboradores não necessariamente tinham vindo, né, de outras entidades, não tinham vindo do setor. Então, acontecia que às vezes o colaborador chegava, iniciava suas atividades, ele se adentrava ali às atribuições da área, mas não tinha muita noção da relação das suas atividades com as demais áreas, não tinha talvez muita noção aonde o Síbrios está inserido no sistema de previdência social brasileiro, né, no sistema previdenciário brasileiro. Então, foi uma ideia assim, sensacional para a gente colocar, vamos dizer assim, colocar todos os colaboradores que entram no mesmo patamar, né, de conhecimento, até para conseguir desenvolver melhor suas atividades. Um ponto-chave de você saber assim, o porquê e o propósito daquilo que eu faço. Não é chegar simplesmente desenvolver ali as suas ações sem saber o impacto daquelas ações no processo, né? O que o Síbrios faz? Aonde o Síbrios quer chegar, né? Então, a gente procurou desenvolver aí, surgiu a ideia e eu procurei desenvolver um treinamento que eu ministro com muito orgulho e muita satisfação, porque são poucos anos de experiência, né? Apenas 20 anos de experiência, então a gente acaba que um pouquinho dessa jornada a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, mas é um orgulho enorme poder passar um pouquinho do que a gente sabe, do que eu conquistei de conhecimento ao longo da minha jornada na Previdência, mas assim, principalmente para a pessoa conseguir aí identificar ali quais são as suas funções. Então a gente ali aborda sistema de previdência complementar, então assim, Síbrios é o quê? É o INSS? Não, tá onde? Aí a gente aborda o INSS, o que é INSS, os regimes de previdência, entra nas entidades fechadas, entidades abertas. E não somente isso, a gente entra na especificidade dos Síbrios, né? Falando de planejamento estratégico, missão, onde o Síbrios quer chegar. É importante as pessoas, todos os nossos colaboradores, saberem aonde o Síbrios quer chegar, o que é importante para o Síbrios, o que é relevante para o Síbrios. Então a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de orçamento. As pessoas precisam saber o que é orçamento, sabe? De onde vem o recurso, é o quê, sabe? É lucro, é sem lucro, é salário, sabe? Então, é despesa, o que é despesa? Então, a gente procura fazer essa abordagem e os planos, né? Ou seja, o nosso produto principal, né? A gente precisa falar o que é um plano de previdência. Não é porque um colaborador que é do RH, ele não precisa conhecer o que é um plano de previdência, o que é o Conabprev, quais são os benefícios. É importante que todos saibam, todos, de fato, até porque, assim como já aconteceu comigo, deve ter acontecido com todos os colaboradores, de alguém perguntar assim, o que você faz? Aonde você trabalha? Então, eu já tive colegas, advogados, inclusive, em outro lugar que eu passei, que não sabiam muito bem características de plano e tal. Não, a previdência é complementar. Não, é fundo de pensão. Aí a pessoa que ouve fala, fundo de pensão, deve ser quando a pessoa morre, mas não sabe adentrar naquele tema, né? Então, acho que é importante que todo nosso colaborador saiba minimamente discorrer aí sobre o que a gente faz, qual é o nosso propósito. Porque é tão bonito o que a gente faz, né? A gente gere recursos com tanta transparência, com tanto cuidado, há tanto tempo, né? Você vê, o futuro dos nossos participantes depende basicamente de nós, considerando que a nossa Previdência Social, infelizmente, ela não traz ali um conforto financeiro mínimo, né, vamos dizer assim. Então, o nosso papel é fundamental no futuro do nosso participante, né? Então, nada mais justo que todos os nossos colaboradores saibam passar isso muito bem, né? Então, acho que foi um avanço muito grande. Perfeito. Ainda falando do tópico, né, pessoas, não tem como fugir muito disso, como vocês já trouxeram aqui pra gente, o quão pessoas é a base, né, do que o Síbrios faz, do que norteia as ações da entidade. Nos últimos anos, a saúde mental deixou de ser um assunto restrito e passou a fazer parte da rotina das empresas. Hoje, cuidar do bem-estar dos colaboradores é essencial para construir um ambiente de trabalho mais saudável, mais acolhedor e também mais produtivo. E o Síbrios passou a desenvolver ações alinhadas à NR01,
né? Então, Eugênia, conta pra gente o que está sendo feito e como essas iniciativas contribuem para o dia a dia dos colaboradores. Posso citar como exemplo o nosso programa de bem-estar emocional. Na verdade, o Cibro já estava atento a esse tema e já tínhamos atuado com palestras há 2 anos atrás, 1 ano atrás. E agora retomamos o tema e estamos aí com esse programa de bem-estar emocional. Já tivemos 2 palestras, são palestras mensais. Todos os colaboradores, gestores, a diretoria, nós todos participamos. São temas importantes voltados para a saúde emocional, que eu acho que tem sido um sucesso. Todos os nossos colaboradores estão gostando muito das palestras. E, além disso, ainda nós instituímos o acolhimento individual, que a gente faz para os colaboradores quinzenalmente. Nós disponibilizamos um profissional que faz esse acolhimento individual para todos os colaboradores que desejem, né, participar. Então, assim, o Cibros está atento a essas evoluções e alinhados aí, como eu já disse antes, com a importância que nós reconhecemos na gestão de pessoas. Tá? Então, e quando olhamos para todas essas iniciativas, nós percebemos que elas têm algo em comum. Todas foram pensadas para preparar os Cibros para o futuro, fortalecendo a governança, valorizando as pessoas e tornando a entidade cada vez mais moderna, mais sustentável e próxima, né, do seu público. Gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para os colaboradores, para os participantes e também para os nossos assistidos. Minha mensagem para aqueles que estão entrando na Conab agora, por meio do concurso público, é que acreditem nos Cibros e que façam a sua previdência complementar. Eu acho que esse é um principal benefício que a Conab, enquanto patrocinadora dos nossos planos de previdência, oferece aos seus colaboradores. Aconselho, se você ainda não entrou, que entre, que faça a sua adesão. Hoje não existe produto financeiro que te traga um retorno de 100%. Então você tem aí a parte patronal que te ajuda nesse sentido. E contem conosco, confiem, contem conosco, porque a gente está comprometido aí de fato com o melhor retorno e de trazer de fato segurança financeira para você, nosso participante. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Tiago. E obrigada a vocês que nos acompanharam em mais um episódio do Cibros Cast. Não deixe de nos acompanhar também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. E até a próxima!